Uma das coisas mais praticadas nos pequenos municípios do interior do Brasil é a corrupção através de empresas laranjas e fictícias. Por trás dos esquemas fraudulentos praticados nas administrações públicas municipais está a lavagem de dinheiro, utilizando as chamadas empresas de fachadas, ou também empresas fictícias, ou ainda empresas laranjas. E estes são esquemas também montados que o cidadão comum não tem como saber jamais quando tais atos de corrupção estão sendo praticados pelos gestores públicos municipais. A empresa de fachada é uma entidade legalmente constituída que participa do comércio legítimo, mas é utilizada para contabilizar recursos oriundos de atividades ilícitas. Em alguns casos, a empresa mescla recursos ilícitos com recursos provenientes de suas atividades. Isto acontece quando os proprietários de tais empresas são coniventes com atos de corrupção com os gestores públicos. Em muitos casos, tais empresários são familiares dos gestores públicos ou amigos de confiança. Por isso que, nos municípios mais pequenos, determinadas empresas que fazem parte dos grupos políticos dominantes têm prioridade nos contratos com as prefeituras. Empresa fictícia é uma empresa constituída apenas no papel, diferente da empresa de fachada. A empresa fictícia não tem nenhuma atividade econômica. Ela é utilizada para contabilizar recursos provenientes do crime. Os gestores públicos que desviam recursos das prefeituras se utilizam muito deste tipo de empresa, chamada fictícia, para vencer os certames em licitações fraudulentas, quando os prefeitos usam os próprios funcionários do município para executarem os serviços e obras. No entanto, as notas frias são emitidas por tais empresas fictícias por meio de fraudes. O empresário laranja é um agente intermediário que efetua em seu nome ou por ordem de terceiros transações comerciais ilícitas, ocultando a identidade real do agente beneficiário. Em alguns casos, o laranja tem ciência de que está sendo utilizado pelo gestor público municipal e é, inclusive, sempre remunerado pela prestação dos serviços. Neste caso, os gestores públicos municipais usam e abusam dos seus parentes de confiança, amigos mais próximos e empresários que fazem parte dos grandes esquemas de desvio de recursos públicos. Em outros casos, pessoas inocentes, na maioria das vezes com pouca instrução e baixo poder aquisitivo, são utilizadas como laranjas. Sem saber, emprestam seus nomes para abrir contas, emitir procurações para abrir empresas de fachadas, por exemplo. Documentos perdidos ou roubados também são instrumentos utilizados por criminosos para a criação de laranjas. A realidade é que os gestores públicos municipais, que têm o germe da corrupção em seu caráter distorcido, se utilizam de métodos mais sórdidos possíveis
para meterem a mão no dinheiro do povo. Isso é recorrente nos pequenos municípios do interior deste país. Estes tipos de crimes contra a administração pública são muito difíceis de serem descobertos, porque no ramo da pilantragem na administração pública são montadas sofisticadas quadrilhas para desviarem o dinheiro do povo. A sociedade não tem acesso a este tipo de negócio, que são feitos no submundo das trevas, e quem tentar obstruir tais esquemas corre o risco de perder a própria vida. Somente os órgãos de fiscalização e da moralidade pública é quem pode deter estas quadrilhas organizadas nas pequenas prefeituras deste país. A verdade é que somas volumosas de recursos públicos saem pelo ralo da corrupção quando os gestores públicos municipais se utilizam de negócios sujos por meio de empresas fictícias para fraudarem licitações. Estes recursos desviados terminam caindo nas mãos de empresários bandidos, bem como de políticos corruptos, deixando, portanto, de serem destinados à população por meio de serviços públicos de qualidade.